Uma das maiores empresas do planeta, a Samsung, é responsável por produtos que fazem parte da vida de milhões de pessoas e que têm a inovação em seu DNA. E o que hoje é um colosso começou de uma maneira bem diferente. Mas ao contrário de muitas empresas que contaram exclusivamente com o brilhantismo de seus fundadores, a Samsung é um caso de uma amálgama entre o setor público e o privado. Nascida na Coreia do Sul, a empresa se tornou mais do que uma corporação e passou a ser uma espécie de representação de uma nação que enfrentou guerras, dificuldades e conseguiu prosperar através do incentivo à inovação e ao empreendedorismo. Por conta disso, a história recente do país se confunde com a da empresa, que surgiu em 1938, a partir do sonho de Byung-Chul Lee, que criou um negócio para atuar em uma área totalmente diferente do que a empresa atua hoje, a venda de alimentos. Então, com 28 anos, Lee era descendente de uma família rica e já havia sido dono de algumas plantações de arroz, quando decidiu criar uma empresa de importação e exportação de alimentos que comercializava alimentos desidratados e macarrão. Surgia, assim, a Samsung Trading Company, na cidade de Daegu. O nome é a junção da palavra Sun, que significa 3, e Sung, que é estrela, ambas em coreano, e o número 3 é visto como um sinal de grandeza e força no país, e as 3 estrelas foram parte do logotipo da empresa até 1933. O negócio surgia em uma Coreia ainda unificada, mas totalmente carente e com pouquíssima infraestrutura, que tentava se livrar de anos de dominação japonesa que havia transformado o país em um protetorado nipônico, limitando o crescimento da região, que se tornava praticamente uma colônia. Na prática, os coreanos haviam retomado o controle do país, mas ainda havia o impasse jurídico e diplomático, que só seria resolvido anos depois com o fim da Segunda Guerra Mundial. Nos anos anteriores, a Coreia havia se aproximado intensamente dos Estados Unidos, que se tornaram grandes parceiros não apenas na libertação do país, mas também no fomento do país asiático e de sua economia. Com o incentivo dos Estados Unidos, a Coreia estava no mapa do comércio mundial, o que abriu espaço para o crescimento de seus negócios locais, especialmente aqueles que conseguiam aproveitar o fluxo de entrada e saída de produtos do país, setor que Byung-Lee passou a atuar através da Samsung, tendo seus principais clientes na China e na Manchúria. A empresa, que começou pequena, surfou em uma onda de grande crescimento nos primeiros anos, especialmente pelo tímido enriquecimento da população coreana e também pela alta demanda de compradores internacionais. Dessa forma, nos 10º ano, o negócio já se tornou um dos maiores do país, intermediando a venda de produtos e também apostando no controle total das operações, quando passou a contar também com seus próprios moinhos e fábricas, estrutura que ampliou o leque de produtos da companhia, que passou a vender também tecidos, farinha, açúcar e algodão, e que também fez com que a empresa mudasse sua sede para a capital, Seul, contando com diferentes operações em várias cidades coreanas. Porém, a prosperidade da empresa e da própria Coreia foi extremamente abalada pelo desenrolar da nova definição geopolítica da região, em razão dos tratados que foram celebrados após a Segunda Guerra Mundial, o que fez com que o norte do país passasse a ser de controle provisório da União Soviética e o sul sob controle provisório dos Estados Unidos. Inicialmente, a ideia era assegurar que a Coreia pudesse garantir sua independência e não sofresse qualquer tentativa futura de dominação dos japoneses, o que culminaria na posterior unificação do país. Apesar disso, a União Soviética não aceitou promover a reunificação em 1947 e assim foi oficializada a divisão da Coreia, com a fundação da República da Coreia, e se tornou mundialmente conhecida como Coreia do Sul e a República Democrática Popular da Coreia, conhecida como Coreia do Norte. O movimento por si só já abalava a economia local e impactava severamente o negócio da Samsung. E para completar, o Norte decidiu invadir o Sul e realizar a unificação do país em torno de um único país comunista, sob o comando do governante Kim Il-sung, avô de Kim Jong-un. Dessa forma, em 1950, deu-se início à Guerra da Coreia, que colocou os dois lados um contra o outro, com o Norte sendo apoiado pela União Soviética e a China e o Sul, com o suporte dos Estados Unidos em um conflito que durou 3 anos, não teve vencedor e que consolidou a
Oração em dois países independentes que continuaram com tensões nas décadas seguintes. A guerra destruiu mais da metade das instalações fabris da Coreia do Sul, e seriam necessários vários anos para restabelecer a capacidade produtiva do país. Por conta do conflito, os negócios da Samsung foram extremamente impactados e conseguiram sobreviver graças à grande diversificação que possuía, principalmente, pois parte das atividades foram deslocadas para a cidade de Busan, onde os negócios agrícolas mantiveram a saúde do negócio, ainda que os negócios na capital Seul tenham praticamente acabado. Mesmo assim, a empresa se tornou muito menor do que era antes e havia também perdido várias de suas operações que estavam no norte. Dessa forma, a Samsung colocou em prática uma filosofia que esteve presente em toda a sua trajetória, a capacidade de se reinventar constantemente. Com a consolidação da Coreia do Sul, o novo estado passou a contar com o apoio intenso dos Estados Unidos, que fomentaram na região um sistema capitalista inicialmente baseado na agricultura e na exportação política, que foi impulsionada por um projeto semelhante ao Plano Marshall na Europa, que injetou mais de 13 bilhões de dólares no país asiático durante a década de 50. Mas, ao mesmo tempo, este apoio também instituiu um governo autoritário e controlador que passou a ditar as regras na economia com forte apoio às principais empresas do país, dentre elas a Samsung. A política coreana possibilitou, ao mesmo tempo, o crescimento do país e de algumas importantes empresas nacionais, algo semelhante com a tentativa feita pelo governo brasileiro no início dos anos 2010, com a criação dos chamados campeões nacionais. Nesse contexto, o próprio fundador da empresa, Bill English, se tornou intimamente relacionado com os governantes coreanos, fato que se manteve pelas décadas seguintes, mesmo depois de várias trocas de poder e golpes de Estado. O magnata sempre esteve próximo do governante da vez, e o governo local sempre foi um grande parceiro da empresa, o que faz com que a Samsung constituísse uma espécie de amálgama junto ao Estado coreano. E após a guerra, a empresa começou a investir em novas áreas, não só para recuperar o antigo sucesso, mas também para ser uma espécie de longa manus do governo, fomentando setores importantes na infraestrutura coreana. A partir daí, a empresa começou a atuar na construção de refinarias, na venda de fertilizantes e até no mercado financeiro, através da venda de seguros de vida. Outra atividade importantíssima foi a exportação de sucatas de ferro, que se tornou possível graças à concessão governamental que deu à Samsung o direito de aproveitar os rastros deixados pela guerra, que incluíam até mesmo os restos dos equipamentos bélicos que ficaram espalhados pelo país. Em paralelo, a empresa pegava dinheiro emprestado e comprava as fábricas que haviam sido parcialmente destruídas ou abandonadas no conflito, as reconstruindo e vendendo com grande lucro. E foi a partir de 1969 que a empresa também passou a atuar no setor de eletrônicos, que faria dela mundialmente conhecida. Primeiramente, com a fabricação de televisores em preto e branco, que hoje alisava a linha de eletrodomésticos da companhia. Os eletrodomésticos tinham um papel múltiplo. Primeiro, a fabricação deles contava com subsídio do governo, que reduziu os impostos pela metade para os fabricantes nacionais, o que os fazia custar menos para os lares coreanos e mais barato do que os importados. Ao mesmo tempo, os produtos estimulavam a indústria nacional com a consequente geração de empregos. Conjuntamente, com o passar dos anos, os produtos da empresa se tornavam cada vez melhores e apresentavam uma linha cada vez maior, que contava com geladeiras, máquinas de lavar e fornos, micro-ondas e os eletrodomésticos. Logo seriam também exportados para outros países, começando pelo Panamá. Mas o setor que mais tarde faria da empresa mundialmente conhecida não foi a única empreitada que a empresa estava desenvolvendo. Em paralelo, a Samsung também começou a realizar uma ousada estratégia de alavancagem que permitiu que ela aumentasse cada vez mais os seus ramos de atuação e também o seu crescimento. Curiosamente, a empresa utilizava simultaneamente o capital emprestado tanto pelo governo quanto por bancos privados, e como o governo lhe dava condições extremamente favoráveis, em pouco tempo ela passou a incorporar o seu braço financeiro, de forma que, anos depois, ela passou a comprar alguns dos principais bancos do país que, ironicamente, emprestavam dinheiro para a empresa anos antes. Na mesma época,
a Samsung voltou a investir fortemente no setor de exportação, o que fez com que a empresa se tornasse a maior exportadora da Coreia, comercializando diferentes produtos mundo afora, estrutura que também foi viabilizada graças a uma facilitação proporcionada pelo governo local. E o império não parava por aí, já que a corporação avançou também para a produção de equipamentos para engenharia, indústria e também entrou com tudo no ramo químico e petroquímico e até desenvolvendo equipamentos para a aviação. Entretanto, com as crises petrolíferas a partir dos anos 70, a Samsung entendeu que precisava ingressar em outros mercados crescentes, de forma a dominar mercados que estavam nascendo de acordo com o desenvolvimento do planeta. Foi a partir dessa visão que a corporação entrou com tudo no mercado de semicondutores, atividade que estava em franca expansão no Japão e nos Estados Unidos, e que a OS Poucos se tornou um dos carros-chefes da empresa, o que também abriu as portas para o mercado de alta tecnologia, que evoluiu para a fabricação de chips e discos de armazenamento, que fizeram da Samsung a maior fabricante do gênero em todo o mundo. Décadas depois, o ingresso na indústria da informática era o alicerce para que a empresa deixasse de ser uma gigante nacional para se tornar um colosso global. Mas outras mudanças estavam por vir. Em 1987, o fundador da empresa, Bill Chun-Lee, faleceu aos 77 anos de idade, dando lugar na presidência a seu filho, Con Riley, sob seu comando. Foi declarada a segunda fundação da empresa em 1988, um movimento essencial que literalmente descolou a Samsung do passado e a transformou em uma empresa majoritariamente de tecnologia, aproveitando o mercado nascente e altamente lucrativo que proporcionou o dobro de crescimento anual para a empresa nos anos seguintes. Em resumo, a segunda fundação significava que o grupo Samsung existente até então se dividiria em 5 empresas diferentes, e apenas uma delas manteria o nome original, atuando majoritariamente no setor de alta tecnologia, como acontece até hoje. Na prática, significava a atuação nas áreas de eletrônicos, engenharia e química, mantendo também o braço financeiro que se manteve nacionalmente na mesma época. A empresa também lançou o seu primeiro telefone celular. Dessa forma, a Samsung se popularizou como uma empresa de tecnologia que conseguiu conquistar aos poucos o mercado internacional, lidando com bastante preconceito, já que inicialmente, por ser coreana, era apontada como uma empresa de segundo escalão. Contudo, a empresa continuou aprimorando constantemente o seu parque tecnológico com a aquisição de uma linha de robôs produtivos de última geração e seguiu nos anos seguintes sob uma altíssima exigência de qualidade e um enorme investimento em pesquisa e desenvolvimento, ilustrando essa alta exigência. É descrito que no início dos anos 90, o presidente Con Riley queimou um lote de eletrônicos da empresa na frente de seus empregados, alegando que a qualidade era muito baixa e que era necessário que eles mudassem tudo, menos suas esposas e crianças, sob essas diretrizes. Em 2006, a Samsung se tornou a maior fabricante de televisores em todo o mundo, ultrapassando a Sony, e hoje conta com uma linha completa de eletrodomésticos vendidos em todo o mundo e que são líderes de seus segmentos, mostrando que os esforços deram resultado da mesma maneira no mercado de celulares. A Samsung também conseguiu ganhar protagonismo primeiro com uma linha de telefones que consolidou a marca coreana no mercado a partir dos anos 2000 e desde 2009, a empresa entrou no mercado de smartphones, aliando o seu know-how já existente na alta tecnologia, criando produtos inovadores que passaram a ser tendência no mercado. E graças a estes esforços, em 2012, ela se tornou a maior fabricante de celulares do planeta, título que foi obtido graças ao sucesso da tecnológica linha Galaxy, que se tornou o principal rival do iPhone. Por conta disso, a marca se tornou uma referência mundial no mercado de celulares e atualmente alterna a liderança com a Apple, duelando também com as chinesas Xiaomi e Huawei. E hoje a Samsung é uma das maiores fabricantes de eletrônicos do planeta com produtos de A a Z que fazem parte da vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Além dos eletrodomésticos e eletrônicos, a coreana produz equipamentos de alta tecnologia para engenharia química, comunicações, aviação e até navios através de uma gama de diferentes subsidiárias com atuação mundial, fato que conferiu o faturamento de um ponto.
4 trilhão de dólares para a empresa em 2020, representando mais de 20% do produto interno bruto da Coreia do Sul. E, infelizmente, também em 2020, a marca se despediu de seu presidente Con Ryle, que faleceu aos 78 anos. Ele foi o responsável por transformar a marca em um colosso global, mas apesar de seu brilhantismo, também se envolveu com polêmicas e foi condenado a 3 anos de prisão por corrupção em seu país. De toda forma, a Samsung é uma gigante que não para de crescer e criar inovações, e se depender de seu histórico, a empresa vai continuar se reinventando e se tornando cada vez maior a cada novo capítulo. E por conta de todos os seus feitos, a história da Samsung é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal para continuar recebendo nosso conteúdo gratuito. Se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima!